Olá, meus queridos piscianos, como vocês estão? Muita luz, muita paz. Vamos dar início à nossa previsão para os próximos 7 dias. É aquela leitura temporal e bônus que eu posto todos os domingos às 19 horas. Lembrando sempre que é uma leitura coletiva, não vai fazer sentido para todo mundo, mas se você tem Sol, Lua, Ascendente em Peixes, essa leitura também é para você, tá bom? E vamos lá. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a taróloga Sil e estou aqui constantemente produzindo esse tipo de conteúdo. Se você se identifica com a minha energia, então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificação. E vamos lá, peixes, traga sua energia para esse momento, traga o seu coração. Peça a espiritualidade maior e a egrégora de Arcanjo Miguel que me direcione, que me oriente nessa leitura e peço permissão, peixes, para me conectar a sua energia mesa aberta para os piscianos. Gratidão a todos vocês que sempre estão aqui comigo nessa troca, nessa interação. Peço que continue curtindo, comentando, interagindo, é sempre muito importante, viu, peixes? Vamos aumentar essa egrégora, fazer bonito, aumentar essa egrégora pisciana aqui no canal. Eu também sou pisciana. Vamos lá. Primeira mensagem. Opa, olha. Vamos ver, porque estava grudando aqui em mim. O Mulu e o Obaluaê. A cura. É hora de olhar para o seu ciclo de vida e curar aquilo que fere de dentro para fora. Tenha cautela com a saúde e procure a cura. Haja com prudência e reflexão. Tudo pode ser superado se você tiver coragem de seguir em frente e vontade de viver. Importantíssimo essa mensagem. E vamos lá para o fundo do deck. Água, emoção. O elemento água transborda emoções. Cuide do seu turbilhão e cuidado também para não se anular, colocando os problemas dos outros à frente dos seus. Fato, né? A intensidade e a profundidade criam uma imaginação muito fértil, de tempos em tempos. Promova limpezas nas suas emoções para se livrar do que não é real e do que não é seu. Entendeu, peixes? Recado dado da espiritualidade, tá? E vamos ver qual arcano maior que vai abrir a leitura de peixes. Gente, eu tô com a respiração pesada, tá? Porque eu tô com... Falando em cura, né? Eu tô com problemas respiratórios, ok? Sempre tive, né? Vamos lá. Peixes. Se você se identifica com a energia Reiki, esse vídeo é para o Reiki do final do mês. Deixa as iniciais do teu nome, com data de nascimento, pode deixar dos seus pets e dos seus familiares. E já caiu. Meu Deus do céu. Eu não sei se essa energia, eu acho que ela caiu para câncer. Olha, peixes. Olha isso. Se você não assistiu leitura de câncer, assista, principalmente se você tiver câncer lá no teu mapa, certo? E vamos lá. A Imperatriz, ela traz aqui esse momento de prosperidade em todos os sentidos, esse momento de expansão, de crescimento, mas a Imperatriz pede para você olhar para você se acolher, né? Para você cuidar de você. É um momento de você cuidar de você se acolher, mas é um momento em que, se você quiser, né, plantar algo, vamos colocar plantar, né? O terreno, ele tá fértil, e se você tem alguma colheita, com certeza ela chega, certo? E o que mais nós temos? A justiça, com certeza tem uma colheita aqui para os piscianos para chegar. Olha só. E o que mais nós temos? Vamos ver, peixes. Também fazia tempo que a Imperatriz não vinha aqui pra gente, hein? Eu tenho o arquétipo dela, eu uso o arquétipo, vou fazer um vídeo falando para vocês dela e da deusa Lakshmi, por isso que eu sempre falo da deusa aqui para vocês. As alianças,
Vem boas amizades, talvez você num momento de união com alguém, tá? De amor mesmo, pode ser. E a gente tá falando da Vênus aqui, a árvore, ela fala, né, para você olhar para tua saúde, para você cuidar de você, certo? O que mais nós temos para os piscianos? O jardim. E essa árvore também, ela vem te convidando a se conectar com a sua ancestralidade. Ei, peixes, tem algo que será superado aqui, tá? Tem algo que será superado. Aqui é como se fosse uma libertação. Nós temos o jardim, nós temos a cruz. E a cruz, ela fala da vitória após as dificuldades, ela fala de superação, sabe? É aquele momento em que às vezes você se liberta de algo que tá difícil. Tá? Então aqui me fala de sim, né, de você se libertar, de uma vitória após uma dificuldade, tá? Essa cruz é como se você estivesse passando por um processo às vezes pesado e difícil, tá? Então essa cruz ela vem para te libertar disso também. Certo? A vitória aqui, peixes, eu aceito, eu agradeço. Pessoal, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Em uma rede em específico, estão estão copiando o meu material, copiando os vídeos daqui e postando lá. A minha rede social, ela tem mais de 50 mil inscritos, tá? Então, assim, pessoas que se depararem com alguma rede minha abaixo, não tô falando da rede vizinha do toque, tá? Então, o que eu tô falando para vocês é o seguinte, se vocês tiverem contato com essa rede e se vocês virem minha foto, como está aqui, né, e o meu nome, por favor, não entre se tiver abaixo de 50 mil, porque o meu tem acima de 50, tá? E eu deixei um videozinho fixado lá e a pessoa tá vendendo consulta ainda por cima, né? Nossa, já denunciei, as autoridades já estão cuidando disso. Então, vamos lá. Tem dificuldade, peixes? Tem. Acabei de relatar uma dificuldade aqui para vocês, né? Mas nada que a gente não possa vencer com garra, força e coragem, tá? Nós temos aqui o chicote, então tem essas chatices, tem essas questões, né, que nada que a gente não consiga resolver, tá? As pedras, nada que a gente não consiga, os obstáculos, né, nada que a gente não consiga passar, certo? E o que mais? Para os piscianos, novidade chegando para alguns, gente, está muito associado aqui, a cegonha é uma gravidez. Então, se peixe está tentando, né, engravidar, o momento ele te favorece porque ele é fértil. E aqui nós temos as novidades para outros piscianos. Então, essa novidade ela pode estar relacionada a um novo projeto, a algum projeto que você queira colocar em prática, uma novidade, alguma notícia boa chegando. E o que mais para os piscianos? Peixes. O caixão da morte. E essa morte, gente, é uma morte de ciclo, é uma morte de fase, de ciclo, né? É algo que precisa realmente ser finalizado. É aquilo que traz transformação. Quando você finaliza algo e você abre espaço para o novo, nós temos aqui energias que traz, né, um novo momento para você poder plantar o que você quiser, um novo momento para você colher. Então, assim, as novidades aqui. Então, tem transformação chegando na vida de peixes, mas tem ciclos sendo encerrados. E o que mais? Olha aí, menino e menina de peixes, o sol trazendo essa clareza, essa prosperidade, essa luz, fazendo com que você brilhe cada vez mais.
tá? Aqui eu vou deixar o sol aqui, gente, vou mesmo. E o que mais para os piscianos? O que mais a gente precisa saber? Lembrando que no próximo domingo sai a previsão de julho. Espero vocês, tá? Aqui, ó. 7 de espadas. Eu acredito que não seja só eu que estou sendo, de uma certa forma, furtada, né? Mas eu acredito que alguns piscianos também possam, devem tomar cuidado com pessoas, olha de novo, gente, com pessoas que fazem isso, né? Não só nessa questão da rede social, mas peixe, tá no fundo do deck, né? Mas na vida da gente, às vezes você tá trabalhando com uma pessoa e ela quer puxar o seu tapete, ela quer o que é seu, entendeu? Então, cuidado que esse tipo de pessoa se afaste, né? E é isso, a Imperatriz aqui novamente na nossa energia, meu Deus do céu. Então, é esse momento em que você vai realmente, sabe, é uma expansão, é um crescimento, é uma colheita, é você se amando, é você se cuidando, é você no amor próprio aqui, que você não tem noção. O que mais para os piscianos? 9 de... Olha aí, gente... Eu tô gostando dessa energia, tá? Eu tô gostando, porque ela traz o quê? Você no momento é muito próspero, no momento 9 de ouros, né? Nessa plenitude, nessa abundância, nessa prosperidade. Não só na tua vida como um todo, mas pode ser aqui no material, tá? No financeiro. Uau, peixes. Tô gostando dessa energia, gostando muito. A lua, quando a lua ela vem, eu fico assim, nós piscianos, às vezes a gente tem a cabeça no mundo da lua, né? Mas a lua, ela vem trazendo piscianos bastante intuitivos aqui, e se a gente tá falando de 9 de ouros, ela tá falando também do crescimento material, tá? Te favorece, tá te favorecendo muito o crescimento material. Mas não tenha medo, viu, peixes? Não tenha medo, você pode estar inseguro. Ih, gente, é material mesmo, tá? Mas vamos falar da energia da lua, porque você pode estar vivendo emocionalmente algo muito intenso, tá? E aqui é momento realmente de você entender quais são os seus medos, quais são as suas inseguranças, ouvir a sua intuição. Mas aqui é crescimento financeiro. Olha aí, Loas de Ouros, um novo cliente, uma nova venda, uma venda que você faz, aqui uma nova oportunidade. Se você está desempregado, com certeza o As de Ouros, ele traz o recurso ou a oportunidade que você está esperando. Então eu aceito, eu agradeço, porque também eu aceito, eu agradeço. E o que mais para os piscianos? Olha aí, tô falando para vocês, né? O arcano 13 é aquilo, gente. Nós temos ali a morte ali, né, no baralho cigano, e nós temos aqui o caixão falando da finalização mesmo, né, já o que precisa e vai ser finalizado, mas ele te convida também a finalizar círculos aqui, tá, a entender que tudo precisa ser colocado um ponto final. Deixa eu ver se traz a transformação, porque sempre traz, vamos ver. Aqui não, aqui é algo que precisa realmente ser finalizado, viu, peixes? Aqui não tá trazendo, aqui nesse caso não tá trazendo a transformação, não. Inclusive, algum pisciano pode sentir esse processo, né, de perda, 5 de copas. Tá? Então, o arcano 13 com 5 de copas, você pode sentir que perdeu algo, tá? Gente, não se preocupe, porque às vezes a gente precisa entender o tempo das coisas, tá? Porque assim, a morte ali, ela tá falando da transformação, mas aqui ela tá falando de finalização necessária, olha aí. Tá vendo? Por isso que eu falei, não se preocupem, tá? Por quê? Porque olha o que o universo tá mandando pra você. Um renascimento. Então você morre para uma situação, entende? Você morre para uma situação,
ou você finaliza um ciclo, por exemplo, numa empresa que você esteja trabalhando, sabe? Você às vezes não está contente com alguma coisa, você finaliza esse ciclo, tá? Mas o universo, a espiritualidade está falando o seguinte, para essa questão até mesmo profissional, material, né? Para alguns piscianos, né? O julgamento ele fala assim, é momento de renascimento. Então por isso que tem certas coisas na tua vida que está sendo tirada e que vai ser cortada, tá? E o julgamento, ele traz alguns piscianos realmente ressurgindo como fênix, despertando para algo maior. Viu, peixes? Lembre do julgamento se você passar pelo arcano 13, porque você entra no processo onde você será beneficiado com algo maior. É isso que eu tô sentindo de falar para vocês. Dois de paus. Às vezes você precisa tomar decisões, tome decisões, né? Se você precisa dar o próximo passo, dê o próximo passo, porque aqui você está muito bem amparado pela espiritualidade, pelo universo, tá? O julgamento vem trazendo essa nova oportunidade de renascer, de ressurgir realmente como fênix. Ok, e vocês ainda com a energia da Imperatriz. Mas o 5 de copas me traz esse ano que tá naquele... Você pode estar num processo realmente que, às vezes, de luto. E o luto necessariamente não é porque a gente perdeu um ente querido. Mas o luto, ele pode ser por nós mesmos, né? Quantas vezes a gente não faz o nosso próprio luto, né? Então, assim, aquela Sil, por exemplo, de 10 anos atrás, não é a mesma Sil que hoje. Então, a gente faz processos de transformação, a gente passa por transformações, tá? Mas para que você possa transformar, você precisa encerrar ciclo. E esse renascer, ele vem, né, depois de um processo, às vezes, que não é muito confortável, que para alguns piscianos. Olha, que cai ele. Oh, meu Deus do céu. Eu tô falando para vocês, tome cuidado, tá? Porque nem todo mundo quer ver você brilhar, nem todo mundo quer ver o seu sucesso. E nem todo mundo quer ver você prosperar, tá, peixes? Tome cuidado. Se blinde com a luz dourada, certo? E o que mais para os piscianos? 7 de espadas. Ah, tem... traga esse equilíbrio, a espiritualidade está cuidando de você. Você não está sozinho nessa jornada. Aqui a espiritualidade está cuidando de você. Existe aqui a temperança falando paciência, né? Porque tudo volta, né? Então, nós temos a justiça no fundo do deck. E se você for injustiçado, peixes, peça Xangô para fazer a justiça na tua vida. Olha aí nossa energia. Então, assim, alguns piscianos realmente podem ter sido injustiçados. E você peça a Xangô para trazer justiça para tua vida, porque vai trazer com certeza, tá? Peixes, deixa eu ver o que está acontecendo com esse pendurado. Porque ele tá cortando com o julgamento. Então, assim, você pode, às vezes, sair de alguma área da tua vida em que essa área, ela está estagnada, né? Então, às vezes a gente tem, porque, assim, o pendurado é o carinha que tem fé, né? Então, ele realmente acredita que as coisas vão mudar. E a gente precisa acreditar, gente, mas a gente precisa acreditar com os pés no chão e fazendo as coisas, né? Para que as coisas mudem. Mas o pendurado, ele às vezes ele cria muita utopia, por isso que eu falei que a nossa energia aqui, peixes, ele cria a utopia de que a conta vai se pagar sozinha. Não é bem assim, né, gente? A gente sabe que não é bem assim. Mas às vezes também a gente acaba ficando nessa posição do pendurado para a gente entender muitas coisas,
tá? Então, o pendurado, ele vem falando para você olhar alguma situação por um ângulo diferente, porque você já teve essa oportunidade, ou você já ficou nesse momento de estagnação, onde você precisa dar movimento aqui com Pajem de Paus, tá? É hora de... Ó, veja bem, o arcano 13, ele vem depois do pendurado. Então, você tem a oportunidade de encerrar ciclos que estão estagnados, ou de alguma estagnação, ou de alguma ilusão aqui na tua vida, tá? E o que mais, gente? 2 de espadas. E o 2 de espadas, a gente às vezes precisa entender por quê? Porque às vezes a gente precisa realmente tomar decisões, a gente acaba, né, tampando os olhos para decisões que a gente precisa tomar. Então é momento de você tomar decisões, de você olhar para uma situação de uma forma mais clara. O que mais para os piscianos? E Cavaleiro de Ouros. Tem alguma coisa, peixes, aí ó, Rainha de Ouros. Tem alguma estrutura, alguma coisa que tá chegando na tua vida. Ou pode ser uma estrutura, uma estabilidade com a Rainha de Ouros, sabe? Você realmente sendo valorizado aqui, mas é algo que chega de uma forma mais lenta com o Cavaleiro de Ouros, né? Rei de Paus. Mantenha a fé, a força, a coragem e a determinação do Rei de Paus. Vou tirar mais 4 energias para pegar outro oráculo, 5 de ouros, a roda da fortuna. Então, alguns piscianos que estão passando por um processo difícil financeiramente, a gente vê essa roda da fortuna girando, tá? E te tirando desse processo. Porque nós não estamos falando, nós estamos falando aqui nada mais nada menos do que a Imperatriz 2 vezes nessa leitura. E vocês não têm noção, né, da força dessa Imperatriz. Roda da fortuna, essa roda gira, traz possibilidades para você, mas são possibilidades que você tem que avaliar com os pés no chão, como eu falei para vocês, tá? 7 de... Nós temos muito forte a energia do 333. Veja essa mensagem espiritual, porque ela é um complemento da sua leitura. O carro. O carro. Meu Deus do céu. E o carro tá falando de mudanças, peixes. É mudanças, é movimento acontecendo, mas é você tendo também que assumir o controle da sua direção. É o caminho da vontade aqui. Quando a gente realmente vai com vontade em algo que a gente deseja muito, a gente consegue, tá? Então aqui eu posso também estar falando para alguns piscianos de mudança de casa, mudança de trabalho, viagens. Uau, peixes, é uma justiça no fundo do deck, meus queridos, é isso. Energia forte da justiça, trazendo justiça para a vida de alguns piscianos. Pode estar trazendo também, gente, deixa eu ver aqui. Pode estar trazendo um resultado positivo para alguns piscianos de alguma disputa judicial, porque nós temos o 5 de paus aqui também, tá? É isso mesmo. Mas vamos ver, o que mais nós temos aqui para os piscianos. Tô gostando dessa energia, peixes. Escreva aqui se você tá gostando. E, gente, olha o julgamento de novo. Meu Deus do céu, peixes. E o julgamento é novamente para confirmar, né, que você será realmente... Os humilhados serão exaltados? Não sei se é isso, mas é você saindo, às vezes, de um processo onde você foi até o fundo do poço, e você conhece o fundo do poço, e você tá retornando muito mais forte, tá? É uma libertação aqui. 3 de espadas. Esse 3 de espadas, ele pode trazer uma decepção que você sofra com alguém, tá? Mas você pode também carregar esse sentimento, então, se, né, por exemplo, você sentir
esse 3 de espadas, né, que é aquele sentimento, sabe, aquele desconforto emocional, lembre-se da energia do elemento água, que transborda emoções, tá? Pagem de paus. Quatro de ouros. Desapegue de tudo que tá, o que vai e pode interferir aqui no seu processo de crescimento e evolução, tá? Deixa eu tirar mais uma para esse 4 de ouros. Porque tem um início muito presente aqui na leitura de peixes. Ou eremita. Realmente tem um início com um início com pajem de paus, tá? O início que vai te motivar muito, mas às vezes você tá preso a certas questões que você precisa se libertar, tá? E se guiar pela sua luz interior com a eremita. Não precisa fazer nada correndo. Embora tenhamos aqui a energia do carro falando de movimento, a energia da imperatriz falando de colheita, né? Não precisa fazer nada correndo. A gente precisa dar passos com segurança, né? E se guiando muito pela nossa luz. Somos espíritos velhos aqui, eu não sei, gente, né? Porque o eremita, ele traz muita sabedoria dentro dele. E eu acredito que alguns piscianos tem essa sabedoria dentro de vocês, sabe? E é 9, né? É um número que fala de finalização na numerologia. Rei de paus. Novamente o rei de paus nessa mesa, falando da coragem, viu, peixes? Cavaleiro de ouros. É só confirmando as energias que já vieram, né? 2 de ouros, algum pisciano realmente tentando equilibrar alguma situação nesses próximos 7 dias. E 5 de espadas, vocês tendo que lidar com pessoas às vezes não sendo muito honestas aqui com vocês, tá? Vou tirar mais 4 energias para poder ir finalizando a leitura de peixe. Deixa eu ver quanto tempo eu tô aqui com vocês. Nove de paus, peixes, não desista dos seus sonhos, resista, persista. 5 de... Gente, 5 de copas 2 vezes nessa mesa, peixes. Muda sua energia, muda sua vibração. É claro, se você estiver passando por um processo de luto, tá? Tudo tem o seu tempo. Mas para alguns pode ser você olhando para aquilo que não deu certo. Comece a olhar mais para o momento presente, tá? 9 de paus. Você tem lutado bastante, tá? Força, muita força, porque você não está sozinho ou sozinha nessa batalha e a justiça, ela caiu. Eu senti que essa justiça ia cair aqui, porque ela tá no fundo do deck aqui, ela tá no fundo do deck, do outro deck, tá? 3 de paus. Para alguns é um progresso judicial, como eu havia falado para vocês, tá? De uma disputa judicial. E para outros piscianos é realmente a justiça divina sendo feita na vida de vocês. Deixa para Deus, né? Entregue na mão de Deus, seja o que for, tá? Com esse 7 de espadas, seja o que for, entregue para Deus. Claro, faça a tua parte, se proteja, se afaste de pessoas que não querem ver o seu crescimento, que não querem ver a sua expansão. Se afaste de pessoas negativas, né? Não deixe que a sua mente também te sabote, tá? Porque o que tá vindo para os piscianos é crescimento, expansão, progresso, libertação, muita clareza, você realmente renascendo, finalização você finalizando ciclos. É isso que tá vindo, peixes. 9 de copas e abundância.
Oi, eremita. Gente, vocês precisam assistir a leitura de Câncer. Se vocês não assistiram, corre lá para assistir, tá? Porque pode ser um complemento da leitura de vocês, tá? Recue e recarregue-se. O cavaleiro, seja corajoso e honesto. Seja corajoso e honesto. Aí, vamos lá, o que mais? Eu e minha crise alérgica. A flecha partida, abraça a energia da paz. E o caçador, detecte seus medos e desejos no fundo do deck. E vamos ver aqui uma mensagem, oráculo das intenções. Oh, meu Deus do céu, transformação. É momento de deixar sua energia criativa se manifestar e liberar sua verdadeira essência, peixes. O fogo interno necessita de espaço para uma grande mudança. O fogo interno necessita de espaço para uma grande mudança. E deixa eu ver qual arcanjo que vai vir aqui para nós piscianos. Eu sabia que o Arcanjo Miguel, ele iria vir aqui para nós. Sabia disso? Que eu estava sentindo que o Arcanjo Miguel ia vir. Mas vamos lá para a mensagem. Intenções cristalinas. Seja claro sobre o que você deseja e concentre-se nisso com uma fé forte e inabalável. Olha isso, peixes. Então é isso, gente. Deixa eu tirar duas palavrinhas aqui para vocês com Yogananda. A alegria de viver, peixes. Traga alegria para o teu momento, sabe? Traga essa energia de vigor, sabe? De vitalidade e força de vontade. É isso. E expansão, olha aí. Certo, peixes? Então, espero que vocês tenham entendido, se conectado com a minha energia, gostado dessa leitura. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, curta esse vídeo, comente hype. Gente, aos poucos eu tô respondendo todos os comentários, porque eu gosto de responder, mas quem deixa as iniciais do nome para Reiki, eu anoto tudo, tá? Tá bom? E o que mais que eu ia falar para vocês, que vocês tenham e que a gente possa ter uma semana iluminada, tá bom? E abençoada. Um beijo no coração de vocês e até a próxima leitura.